Oi, boa noite, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um evento da CETEC. Eu sou a Thaís, eu faço parte do time de organização da 11ª CETEC e eu vou mediar a atividade de hoje, que é sobre manutenção e limpeza urbana do Recife, oferecido pela TPF Engenharia. Antes da gente começar a atividade, eu vou lembrar vocês algumas coisas. As inscrições da CETEC ainda estão abertas. A gente tem várias atividades no decorrer da semana e a gente vai mandar o link nos comentários. Então se inscrevam e relembrando vocês que todas as atividades elas têm certificado e para conseguir basta estar inscrito nas atividades e responder a forma de feedback que a gente vai passar também nos comentários. E preenchendo formas de feedback, estando inscrito, além de ganhar o certificado, vocês também podem concorrer a brindes. Inclusive, o brinde de hoje é o acesso por 4 meses ao curso de Python para Data Science da Alura. Então, se inscrevam e preencham forma de feedback. Tem vários brindes legais e, inclusive, vocês vão estar concorrendo a esse. Para fazer perguntas durante a palestra, vocês podem usar o menuzinho que tem aí do lado do chat. Vocês podem fazer pergunta direto lá e também podem curtir as perguntas que vocês acharem mais relevantes. E a CETEC ela é uma oportunidade incrível para ampliar o networking de vocês. Então, pensando nisso, a gente fez um evento no LinkedIn e lá vocês podem se conectar com todo mundo que está participando. Basta entrar lá e ir em participantes e se conectar com todo mundo. Bom, agora eu gostaria de passar a palavra para o André e para o Daniel. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite, por estar presente com a gente hoje. Vamos lá. Obrigado, Thaís. Obrigado, Felipe, pelo convite. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Está funcionando? Está funcionando, André. Tá certo. Bom, pessoal, sou André Jair Assunção, sou diretor de desenvolvimento da TPF Engenharia, diretor da unidade de São Paulo. Estou apresentando hoje com o Daniel, daqui a pouco você dá a oportunidade dele se apresentar também. O caso do nosso Centro de Controle Operacional, nosso Central de Controle Operacional, nosso CCO, para serviços de limpeza, zeladoria urbana no município de Recife. Tá? Antes, a gente gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre a TPF, né? A TPF Engenharia ela é uma empresa que faz parte do grupo TPF SA, que é uma holding internacional com sede em Bruxelas. A TPF Engenharia é a soma de duas empresas já existentes, uma delas há mais de 50 anos, uma há mais de 20, que era a antiga Projetec, a antiga Gsoft, se fundiram com a bandeira TPF Engenharia. Hoje no mundo a gente tem mais de 4 mil colaboradores, um faturamento que com a última variação cambial já está beirando R$1,5 bilhão de reais, com filiais em 40 países, operando em mais de 50 essas filiais. Um comitê executivo formado por 9 membros, esta foto aqui, dentre eles, aqui de gravata vermelha, nosso CEO da TPF Engenharia, também faz parte do comitê executivo da TPF Global, e uma empresa multicultural, né? Francês, inglês, espanhol e português são as nossas línguas oficiais da TPF. Aqui um pouquinho do nosso mapa de atuação, né? No Brasil, nós estamos divididos em 3 unidades, Fortaleza, Recife e São Paulo, mas temos escritórios ligados a essas unidades em outros municípios, por exemplo, Salvador, Nova Lima, praticamente Belo Horizonte, em Minas Gerais, e Curitiba, no Paraná. Nossa sede, como a gente falou, em Bruxelas, a gente ainda tem alguns centros de excelência, edificações na França, transportes na Espanha e águas em Portugal. Então, toda vez que a gente precisa de uma transferência de tecnologia, de uma troca de conhecimento, a gente procura os nossos pares para trocar essa ideia e trocar um pouco desse conhecimento. Voltando aqui na TPF Engenharia, nós somos uma empresa com a tripla certificação, Sistema de Gestão da Qualidade, ISO 9000, Sistema de Gestão Ambiental, 14.000, e o Sistema de Gestão em Saúde e Segurança Ocupacional, já atualizado para ISO 45.000, né, antigas OSAS 18. Dentro dos nossos valores, a gente tem a inovação, a excelência, a integridade e a confiança, né? A TPF ela tem como visão ser reconhecida pela qualidade e inovação dos seus serviços prestados. Então, esses valores estão totalmente alinhados com a nossa visão. A gente busca investir em tecnologias, a gente busca ser reconhecido pela excelência do nosso serviço, com compromisso com a ética e a transparência, né? A gente chama de fazer o que é certo, e com a satisfação do cliente. Sem a satisfação do cliente, nós entendemos que o nosso negócio não se torna sustentável.
Trazendo um pouco da nossa área de atuação, eu acho que talvez para estudantes de engenharia não seja tão incomum, mas eu sempre tive muitos outros amigos em outras faculdades que não entendiam o que é a engenharia consultiva, né, a área de atuação da TPF. Muita gente conhece apenas a construtora, aquela que faz a obra, né? Acho que chovendo uma olhada explicar para vocês, mas explicar um pouquinho da diferença da engenharia consultiva. Nós não fazemos obras, né? Nós basicamente atuamos em 4 segmentos da engenharia: consultoria, projetos, supervisão e fiscalização e gerenciamento de obras, né? E essas 4 áreas da engenharia, a gente atua em diversos segmentos de mercado, né? Programas de investimento, edificações, desenvolvimento urbano, transportes, saneamento, recursos hídricos, meio ambiente e mineração, né? Obviamente, tem alguns dos nossos produtos, que a gente chama dos nossos contratos, que são produtos um pouco híbridos, tem um pouco de projeto, um pouco de consultoria, mas, um resumo, né? A gente tem um projeto, projeto básico, projeto executivo, projeto conceitual, de rodovias, projetos de barragem, projetos de estação de tratamento de esgoto, projetos de estação de tratamento de água, enfim, são alguns dos exemplos na área de projetos. A gente faz o projeto e depois uma empresa executa esse projeto, executa a obra desse projeto. Na consultoria é um trabalho muito similar ao projeto, mas um passo antes, estudo de viabilidade, né? Então, por exemplo, hoje nós estamos fazendo estudo de viabilidade técnico, econômico, ambiental e jurídico da Ferroeste, uma ferrovia que vai do Mato Grosso ao Porto de Paranaguá, e no Paraná, com 1.300 quilômetros, né? Ou ainda consultorias específicas. Nosso cliente tem um problema de engenharia, quer entender qual que é a melhor solução e nos contrata para dar essa consultoria, né? Entender o problema e encontrar a melhor solução. Dentro de supervisão e fiscalização, basicamente, quando se tem uma obra, a gente assessora o cliente a fiscalizar e supervisionar essa obra. A gente é o braço direito, a gente é a engenharia do cliente, a identificar se a obra está sendo executada no prazo correto, no custo correto, no controle de qualidade correto, né? Nos requisitos de projeto que foram aqueles requisitos traçados pela projetista, se ela está respeitando o projeto. Então, esse é um pouco do dia a dia da supervisão e fiscalização. E o gerenciamento é um produto um pouco mais abrangente que a supervisão e fiscalização. Ele vai além da fiscalização da obra, né? Ele vai pegar outras etapas de um empreendimento, como o licenciamento, apoiar a contratação da obra, apoiar a contratação das supervisoras, fazer especificação e aquisição de equipamentos, fazer a capacitação das equipes que vão operar os equipamentos. Então, amanhã, pela tarde, a TPF vai dar outra palestra de um case específico de gerenciamento, que é o gerenciamento do programa Tietê, né? Que é um dos maiores programas de saneamento, é o maior programa de saneamento hoje no Brasil. Então, aqui é só para dar um panorama geral da engenharia consultiva e como que a TPF Engenharia se enquadra dentro desse mercado, tá? Aqui alguns dos exemplos marcantes, projetos diversos que a gente tem trabalhado. A gente já trabalhou com projetos dos hospitais metropolitanos no Recife, na área de edificações. Na área de desenvolvimento urbano, a gente trabalha com 2 programas de desenvolvimento ao turismo, um da Bahia e um de Pernambuco, né, onde a gente está ali dando o apoio aos nossos clientes, ao gerenciamento e supervisão de obras, de equipamentos turísticos, de edifícios turísticos dessa região. A gente fez a supervisão das obras do sistema Jaguari-Atibainha, aqui na Sabesp, quando teve a crise hídrica de São Paulo, se precisou fazer transposição de água de um sistema para o outro. A gente apoiou a Sabesp nessa supervisão. A gente fez o gerenciamento da construção da Arena Pernambuco. A gente teve um contrato de gestão de pavimentos, onde a gente fazia toda a identificação dos problemas e sequenciamento de investimento para a gestão de pavimento no município de Recife. E agora, recentemente, a gente está elaborando o projeto de pedestrianização da Avenida Rio Branco, né? Um projeto de transformar o centro da cidade mais acessível a pedestres, transformar em boulevard. E aqui a gente quis trazer um leque de distintos projetos das distintas áreas da engenharia que a gente trabalha, né? E aqui eu vou passar, vou pedir até licença, era um slide que devia até estar mais para o final da apresentação, mas como talvez no final da apresentação alguns de vocês já não estejam conosco, depois a gente vai deixar o link. Mas, aproveitando que a gente apresentou um pouquinho da TPF, a gente abriu o nosso programa de estágio de jovens consultores. A gente abriu as inscrições na semana passada e acho que é bem pertinente a gente mostrar e fazer aqui uma demonstração para vocês no nosso vídeo. E no final da apresentação a gente vai ter mais informações também sobre o nosso programa de estágio.
Então, vou passar aqui como término da apresentação, para que depois o Daniel possa se apresentar também e apresentar o caso específico da palestra de hoje. O programa de estágio da TPF Engenharia, o programa Jovens Consultores, é a nossa principal porta de entrada para todos os jovens que querem fazer parte de uma empresa com um ecossistema rico em qualidade, inovação e aprendizado. Bom, o estágio da TPF ele é muito rico, né? Tanto para aqueles estudantes de engenharia, arquitetura, administração, mas também para quem quer, né, seguir a trilha da gestão corporativa, da gestão empresarial. Então, temos lideranças fortes na área corporativa e na área da produção que começaram também como estagiários, assim como eu. Minha história na TPF Engenharia se iniciou lá em 2015, como estagiária. Essa fase foi de grande importância para o meu crescimento profissional, pois eu tive a oportunidade de entrar em contato com vários tipos de projetos, entender um pouquinho da área mais corporativa da empresa, na prospecção de novos contratos, por exemplo. Tive um envolvimento também na área de consultoria da empresa, com a elaboração de planos, de estudos. E atualmente tive a oportunidade aí de me envolver no projeto de desenvolvimento de uma plataforma para a gestão de múltiplos contratos. O fato de trabalhar em um ambiente em que a empresa estimula a colaboração e a inovação entre as equipes é fantástico, né? Dá para perceber ali que a TPF é realmente uma grande família e que pensa muito no futuro, pensa no nosso futuro. A TPF Engenharia investe bastante na carreira, na formação dos profissionais, inclusive dos jovens, né? Afinal, as pessoas, né, o nosso time é o bem mais valioso, é o nosso ativo. E a gente, né, possui vários programas na área de capacitação e formação desses estagiários, como a Universidade TPF, além do programa Orientadom, Café com Projetos, Clube da Cultura, parcerias com outras instituições de ensino, né? Sempre com o foco de tirar o melhor e o maior proveito do nosso time. Se você quer vir estagiar na TPF Engenharia, nesse grupo multinacional, acesse o nosso site, a nossa página de carreiras e se inscreve no programa Jovens Consultores. Pronto, Daniel. Quer assumir daqui? Vamos lá. Tudo bom? Obrigado, Felipe, Camila, Thaís, pelo convite, tá? Me chamo Daniel Moura. Iniciei minha carreira na TPF Engenharia em 2013 como estagiário e desde o ano passado, né, em 2020, assumi aí a gerência do contrato da Central de Controle Operacional. Então vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre o lixo, né? O lixo que é um problema mundial, uma questão de saúde pública, assim, no mundo, né, já eram mais de 2 bilhões de toneladas por ano, né? Assim, os países desenvolvidos, eles conseguem destinar isso corretamente, 96% desse lixo, né? E no Brasil, o cenário é um pouquinho diferente. No último ano, aí, em média, a gente vem gerando 79 milhões de toneladas, onde apenas um pouco mais da metade desse resíduo é destinado corretamente. E o Brasil, ele se destaca aí como uma marca um pouco negativa, né, do quarto maior produtor de lixo plástico, e apenas recicla 1,28% desse material. Pode passar, André. E o que é que vem acontecendo no Brasil, né? Coleta de lixo hoje ela está presente em 90% dos municípios, mas apenas 70% desses municípios têm alguma iniciativa na coleta seletiva, enquanto 30% não possui nenhuma iniciativa. E desde 2009, isso vem aumentando a quantidade de resíduos gerados, já aumentou aí 26%, mas apenas em 3% dos resíduos são reciclados. Então, assim, é um grande desafio que existe atualmente, estimular a implementação de coleta seletiva para a reciclagem desses materiais. Pode passar, André. E os impactos
de não ter esse material destinado corretamente ou de não se ter uma parcela grande de reciclagem, é acúmulo de lixos em lixões e nas próprias ruas, uma gestão ineficiente, de gestão de resíduos ineficientes ou até inexistentes mesmo. E isso agrava de acordo com alguns aspectos ambientais de algumas cidades, como chuva, provocando inundações, pode alcançar também recursos hídricos, e a destinação incorreta em lixões pode ocasionar a contaminação do solo, solo freático, né, e proliferação de doenças. 25% de 25 milhões de toneladas de lixo chegam ao mar, né, e 60% a 80% são plásticos. Então, isso é a teoria aí das janelas quebradas, onde o caos gera caos. Mas, pode passar, André. Mas desde 2016, a gente vem aí com esse contrato da Central de Controle Operacional, onde hoje é de responsabilidade, os serviços são de responsabilidade da Autarquia de Limpeza Urbana, de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife, e ela licita a execução desses serviços, e ao total são 26 serviços fornecidos para a população, né? Esses 26 serviços hoje são monitorados pela Central de Controle, que tem como principal objetivo apoiar o planejamento, o monitoramento e a fiscalização. Então, são fornecidos serviços de coleta domiciliar, coleta seletiva, coleta de entulhos, de resíduos sólidos, coleta de podação de árvores, varrição manual e mecanizada, além da capinação e higienização de papeleiras e diversos outros serviços, coleta de rios, em rios e mangues. Esse aqui são os nossos macronúmeros da operação. Hoje nós temos mais de 200 veículos rastreados nesse contrato. São realizados mais de 400 quilômetros de ruas varridas. 1,6 milhões de população atendida, né? Mais de 2.000 toneladas de resíduos coletados todos os dias e mais de 2.000 profissionais mobilizados na operação desse serviço de limpeza urbana aqui de Recife. Como eu falei inicialmente, né, o case começou em 2016 com a concepção da Inlurb e a execução da TPF Engenharia. Então, surgiu a Central de Controle Operacional. E a gente tem como principal objetivo, né, trazer maior regularidade aos serviços rotineiros, fazer uma aferição efetiva dos serviços que são realizados e realizar análise de desempenho das prestadoras de serviço. Então, a Central de Controle Operacional, ela tem uma plataforma de gestão. Então, nós utilizamos a tecnologia a serviço da gestão, né? E temos 5 pilares. Basicamente, nós utilizamos planejamento através de geoprocessamento, né? Nós utilizamos as ferramentas de Geographic Information System, GIS, onde é possível fazer todo o planejamento através da cartografia da cidade, né? Georreferenciada. Então, todos os serviços de limpeza urbana são planejados levando em consideração a cartografia da cidade. Então, cada setor de coleta, de coleta domiciliar, foi estudado e definido qual modal seria adequado para cada via daquele setor. Então, foi um trabalho que inicialmente foi feito de planejamento através do geoprocessamento e, em seguida, se deu continuidade ao monitoramento dos veículos. Então, assim, é feito rastreamento de todos os veículos, assim, lixeiras, caminhões, maquinários, caminhões compactadores e até o carrinho da varrição, o que a gente chama de lutocar, ele tem o GPS inserido nele para que a gente possa realizar esse monitoramento. Uma outra grande diferença que a gente agregou de tecnologia a esse contrato foi a utilização de aplicativo para smartphone. Então, como a Mariana comentou ali no vídeo, ela trabalhou no desenvolvimento do Plug, né, a plataforma única de gerenciamento, onde a gente tem um módulo de coleta inteligente de dados. Então, a gente consegue criar formulários flexíveis para cada tipo de serviço e solicitar qualquer tipo de pergunta, com geolocalização, com foto do antes e depois. E essas três tecnologias, né,
gera uma grande quantidade de dados. Então, assim, todos esses dados eles estão em nuvem. Então, a gente usa aí o Cloud Computing, né, dados em nuvem, informação em tempo real. E como a gente tem uma grande gama de dados, nós utilizamos ferramentas de Business Intelligence. Então, podemos fazer análise, criar dashboards interativos para poder fazer análise de desempenho das prestadoras de serviço. Tu pode passar, André? Outra grande ferramenta que também utilizamos através da coleta de dados via smartphone é o registro da demanda. Então, hoje a fiscalização da Enlurb, ela consegue registrar a demanda e enviar, o envio dessa demanda é feita através da internet, né, para a central de controle operacional, onde na central é feita a gestão dessa demanda. Então, é feito o contato com a prestadora de serviço para que seja deslocado a equipe até o local. Ela comprove através também do aplicativo que está recolhendo aquele lixo, o serviço efetivamente é realizado, que ela consegue comprovar com foto do antes ou depois, o preenchimento de qualquer outro tipo de pergunta, e a demanda, no final desse fluxo, ela é resolvida. Pode passar, André. Isso aqui é um pouquinho da síntese do nosso processo, né? Então, assim, nós temos diversos equipamentos conectados à nuvem, utilizamos aí IoT, aplicativos móveis, rastreamento de GPS, contemos diversos registros fotográficos, além de telemetria. Assim, existem alguns serviços que são oferecidos aqui em Recife. A gente possui uma tagzinha do chip NFC, principalmente nas papeleiras, onde as prestadoras de serviço chegam até esses equipamentos e conseguem fazer a leitura. Então, a leitura já referenciada, a gente consegue acompanhar a última execução que foi feita ali, planejar as próximas execuções. Então, todos esses equipamentos são conectados à nuvem, todos esses dados estão conectados à nuvem, e na central de controle operacional a gente traz a inteligência ao processo. Então, a gente aplica aí o ciclo PDCA em busca da melhoria contínua, e nossas saídas e resultados, né, são aferições das rotas planejadas, a análise diária dos registros fotográficos, né, e avaliação dos serviços, buscando sempre a redução do custo operacional. Cada vez mais que você estuda, planeja, você consegue ter uma redução do custo e trabalhar com a melhoria do nível de serviço, e também da opinião pública, né? Padrão. O nosso time de trabalho lá da Central de Controle Operacional, vamos dizer assim, são duas grandes frentes, né? Uma é propriamente a Central de Monitoramento, onde fica a equipe da Central, que é composta por coordenadores, engenheiros, geógrafos e técnicos, né? Uma equipe de TI, onde temos engenheiros de softwares e também técnicos, e uma equipe de campo, onde a gente consegue garantir a qualidade dos serviços. E essa equipe avançada, ela é motorizada. Então, assim, eles possuem motos para ter mais agilidade na fiscalização e levantamento de demandas ao longo do dia. E com isso, a gente consegue agregar aí mais de 150 operações regulares de coleta de lixo, né, são monitoradas diariamente, 300 ordens de serviço de lixo regular por dia, mais de 500 pontos críticos, e aí nós temos 32 profissionais e a equipe de fiscalização da Enlurb monitorando mais de 2.000 pessoas. E essa central também, para vocês terem uma ideia, por dia são gerados aí mais de 2.000 registros fotográficos, tanto pela fiscalização da Enlurb e TPF, como também das prestadoras de serviço. Tu pode passar, né? E ao longo desses 5 anos de trabalho, né, são os nossos números, nossos resultados. Conseguimos melhorar o desempenho do KPI global junto aos clientes, né, que são indicadores definidos junto ao cliente. Diminuímos os atrasos da coleta domiciliar, um grande desafio de você ter uma eficiência nos serviços de limpeza urbana, é você garantir uma regularidade. Então,
A gente vem trabalhando isso nos setores de coleta domiciliar, tentando reduzir esses atrasos, a fim de que aquele lixo não fique tanto tempo disposto ali na rua e acabe sendo meio que cria um incentivo para as pessoas colocarem lixo naquele local. Então, a gente vem trabalhando esses atrasos para que eles diminuam e consequentemente, a gente tenha uma maior regularidade desses serviços. Ao todo, foram reduzidos aí mais de 9 mil quilômetros de vias varridas, né, através do monitoramento eletrônico da varrição. A gente permitiu, né, alocar a mão de obra e otimizar esse plano de varrição. E isso resultou em uma redução dos custos, né? Todo esse trabalho de acompanhamento, monitoramento e fiscalização resultou em uma redução dos custos da operação, que foi fundamental para otimizar esses recursos, né? Controle desse orçamento. Além disso, a gente teve o reconhecimento internacional aí da Amazon, né? Ela destacou Recife como modelo de inovação Smart City. Ela começou a ver assim, aquela movimentação no banco de dados, tanta informação sendo gerada, e procurou saber um pouco mais do trabalho que vinha sendo desenvolvido. Em 2018, né, Eduardo Scalia, o antigo gerente do contrato, ele foi selecionado para ser representante brasileiro no prêmio do FIDIC, em Berlim. E em 2019, André Jabir, em 2019, lá no México, apresentou também um case do CCO. Bom, Daniel, antes até aqui de passar um pouquinho para o final, né, acho que a gente podia aproveitar um pouquinho do tempo e colocar algumas considerações sobre como que a tecnologia, como que a tecnologia ajudou esses números apresentados aqui anteriormente nos resultados, né? A hora que a gente pega o uso de tecnologia, a gente dá até para separar em dois grupos, né? 3, se a gente considerar o BI como análise de dados. Mas acho que um conjunto ali muito importante, o primeiro conjunto de tecnologia, é o georreferenciamento, né? O GIS com o GPS. Então, um dos grandes problemas encontrados quando a gente começou o contrato era você ver esse desempenho, né? Essa combinação de indicadores. Poxa, a coleta está atrasada, a coleta deveria passar na minha rua toda segunda e sexta-feira, das 9 às 10, mas a coleta passa às 11, eu não tenho previsibilidade no meu serviço, né? E a grande justificativa era que é impossível você planejar num grande centro urbano. Você tem o trânsito, você tem a chuva, você tem um evento específico, e a gente conseguiu ajudar a prefeitura. Não, peraí, talvez o que a gente tenha que fazer é planejamento e replanejamento, né? Então, o GIS foi muito importante nisso. A gente conseguiu ter mais assertividade. Pô, por que eu não consigo chegar às 9? Eu não consigo chegar às 9 porque o trânsito nesse horário, esse deslocamento que deveria levar 30 minutos, leva 1h30, né? Então, vamos considerar essa informação. Então, não posso colocar que eu vou chegar às 9, eu tenho que colocar que eu vou chegar às 10h30, porque eu tenho que colocar a variável trânsito dentro dessa equação, né? E a partir do momento que você tem 1 ano, 2 anos, 3 anos de operação, a gente está lá desde 2016, você consegue retroalimentar esse planejamento, né? Então, aqui, quando a gente diz o uso de GIS para a escolha do modal, né, o Daniel comentou conosco, né, você vê que tem algumas cores diferentes nesse mapa. É justamente para trazer essa variável. Olha, nesse bairro aqui, o ideal é que a gente não entra com caminhão, porque o caminhão é grande, ele não passa nessas ruas. Esse aqui a gente vai entrar com um carro menor. Esse aqui é um morro, onde as ruas são muito estreitas, então aqui a gente vai entrar com um equivalente ao tuk-tuk, né, aquela motinha onde a gente vai fazer pequenas coletas. Então, tudo isso permitiu a gente mapear todas as ruas do município e identificar para cada uma dessas ruas, dividir em pedaços, né, esses bairros, essas regiões, e fazer um planejamento específico para aquela região. Então, a gente tem mapas que dizem, olha, este é o caminhão específico para essa região, e ele deve chegar a este horário e sair a este horário, né? Se ele sair muito antes, poxa, peraí, saiu muito antes, será que ele fez o serviço todo? Por que ele conseguiu sair tão antes? E se ele sair depois, pô, peraí, o que aconteceu? Né? Porque aí a gente junta essa segunda tecnologia, que é a do rastreamento do veículo, né? Então, uma não vive sem a outra. A gente não adianta também rastrear porque você não tem um planejamento. Tem que rastrear para saber e monitorar se o veículo está executando ou não aquele planejamento que foi previsto, né? E aí, como a gente falou, cloud computing, nuvem de dados, big data, a gente começa a ter muito mais informação e reabastecer. Daniel, não sei se você tem essa informação hoje, mas quando a gente apresentou em Berlim, se não me engano, a gente já estava na 12ª, enfim,
eu lembro que eram mais de 10 versões já do plano de limpeza e de varrição, né, que era atualizado. Não sei, hoje está em qual versão, você sabe dizer? Já vi. A gente está hoje na 24ª já. Então, né, 24ª versão do planejamento, né, aquilo que ele acabou de falar, a gente aplica o ciclo PDCA, metodologias ágeis, vamos entender, pegar essa informação e ver o que a gente precisa replanejar, né. Chegou num nível, por exemplo, o pessoal fala assim, poxa, hoje o banco de dados mais completo de ruas do município não é o da cobrança de PTU, é o da varrição, é o do serviço de limpeza, né. Cá entre nós, a primeira coisa que acontece quando se cria uma casa nova, quando se cria uma propriedade nova, é gerar lixo, né? Então, o nosso banco de dados, hoje a gente pode dizer que, por conta disso, é um banco de dados completo, geográfico, né, do município de Recife. E aí a gente entra na segunda leva, né, que eu falei, 2 grupos de tecnologia, 3 com BI, que é a análise dos 2 primeiros, que é a leva dos aplicativos do aplicativo, que é onde a gente vai fazer um mapeamento de demanda, né? Não é um aplicativo aberto à população, deixo claro que essa é uma pergunta que geralmente leva, né, mas é um aplicativo onde os próprios prestadores de serviço, os nossos fiscais e os fiscais da prefeitura podem originar uma demanda, né, vai ali, bate uma foto, ela vai entrar no CCO, vai colocar esse planejamento agregado, né, nesse planejamento, no geoprocessamento, qual que é a equipe mais próxima, qual que é a equipe que tem que atender, né, e essa equipe vai atender, vai chegar na ocorrência, vai bater uma foto antes da ocorrência, como que estava aquela coleta aquele depósito irregular de lixo, vai executar o serviço e vai ter uma foto depois, né? Ah, poxa, para que serve isso? Tem um caso muito interessante de um grupo de WhatsApp do bairro, onde um dos diretores da empresa estava nesse grupo, e o pessoal estava reclamando. Falou, pô, estou reclamando desde cedo na prefeitura que tem um ponto de entulho aqui e ninguém vem recolher, né? Essa mensagem foi trocada lá pelo meio da tarde. E aí, obviamente, o diretor da empresa, né, falou, pô, peraí, o que será que está acontecendo? E mandou uma mensagem pessoal, assim, ó, vê isso daqui, né? O pessoal, pô, não, peraí. Teve uma reclamação pela manhã, a nossa equipe foi, tem a foto do antes e o depois, né? Mas provavelmente quem está gerando esse entulho veio novamente e jogou mais entulho de tarde. Então a reclamação da tarde é uma nova reclamação, né? Então, ou seja, a gente consegue dar muito mais transparência à gestão pública, muito mais, não é só a eficiência, mas a transparência do serviço prestado, né? Inclusive podendo aí derivar disso algumas outras ações, como educação, né? Uma educação ambiental, falar, olha, poxa, peraí, tem aqui um depósito irregular, inclusive com esta geração de informações, essa quantidade de informações que vem do aplicativo, a gente consegue mapear quantos depósitos que a gente chama de depósito irregular, mas ele acaba sendo irregular porque ele está no lugar errado, mas ele tem uma certa regularidade, né, de jogar lixo naquela região. Então, a gente tem mapeado hoje quais são os principais depósitos regulares. Se ele está gerando uma certa regularidade de depósito de lixo, apesar de não ser o correto o descarte ali, mas isso também reabastece o nosso planejamento. Fala assim, olha, tem um cruzamento ali que, infelizmente, o pessoal joga lixo todo dia. Então, já reabastece esse planejamento para que as pessoas não precisem gerar essa demanda, para que o sistema de coleta já passe naquela rua. Então, é uma medida preventiva, né? Então, por conta de toda esta integração de dados, por conta de toda essa geração de dados, é que é possível gerar essa economia, né? Por exemplo, poxa, 9 mil quilômetros de rua varrida a menos, quer dizer que a cidade está muito mais suja? Não. A gente está, do mesmo jeito que a gente reabastece o planejamento da coleta, a gente reabastece da varrição manual, da varrição mecanizada. Então, se descobriu que, poxa, no planejamento inicial, achava que tinha uma rua que tinha uma geração de lixo que não era real, né? A equipe começou a ir lá, estava prevista a equipe ir lá 2, 3 vezes por semana e começou a perceber, poxa, aqui não preciso de 2, 3 vezes por semana. Aqui, se eu vier uma vez por semana, atende. Em compensação, uma rua que estava prevista passar uma vez por semana, ela, poxa, tem que passar de manhã e de tarde, porque ela gera uma quantidade de lixo absurda, né? Então, todo esse tipo de tomada de decisão só foi possível por conta da coleta, né, da informação. Então, faça um serviço, monitoro, coleta essa informação e trata essa informação via BI, né? Se não fosse as ferramentas de BI, a gente também não conseguiria trazer essa tomada de decisão, a gente não conseguiria trazer assertividade. E aí a gente chega num nível superior ainda de planejamento, que é o planejamento sazonal, né? Então, o Recife, por exemplo, é um município onde tem um carnaval de rua muito grande. Então, poxa, o planejamento que a gente faz de janeiro, de março a dezembro,
serve para fevereiro? Né? De março a janeiro serve para fevereiro? Não, fevereiro a gente tem que ter um planejamento diferente. Né? A gente tem que ter uma operação especial carnaval. Como que é a operação especial carnaval? Bom, a gente tem dados aqui de quais são as ruas que são fechadas, quais são as ruas que o nosso caminhão não vai conseguir passar, mas imagina, porque o caminhão não consegue passar em meia dúzia de avenida, o serviço de lixo está suspenso? Não pode ser por aí, né? Então, esta melhoria de desempenho, voltando assim, a gente acredita que esse aqui é um caso extremamente pertinente, né, ao tema da Semana de Engenharia, que é justamente o uso de ferramentas inteligentes, né, de conceitos de Smart City, para gestão, né? E essa gestão a gente acaba falando da limpeza, mas como vocês viram dentro dos 26 níveis de serviço, não é a limpeza, é a zeladoria urbana, né? Inclusive, se precisasse ser aplicado para a operação tapa-buraco, se precisasse ser aplicado para outros conceitos de zeladoria, além da zeladoria relacionada à limpeza, seria possível, né? Usando o mesmo conceito, usando a mesma metodologia desenhada. Então, foi justamente isso, né, que veio esse reconhecimento, né? Foi justamente por isso que a Amazon acabou publicando, né, Recife como um exemplo de cidade inteligente, pelo menos no que tange a gestão da coleta e da manutenção da limpeza urbana. Como parte dos nossos bancos de dados estão hospedados na Amazon, a Amazon reconheceu isso e colocou esse reconhecimento, até mostrando como que as ferramentas deles, né, ajudam o município a atingir esses objetivos. E aí também a Federação Internacional de Engenharia Construtiva, onde a gente teve as apresentações, o reconhecimento, a participação em 2018 com prêmio, e a apresentação como um produto inovador na última edição presencial da conferência, que foi a Cidade do México em 2019. Por fim, aqui um pouco mais da TPF mesmo. Desculpa, Daniel, quer acrescentar algo no que eu coloquei aqui? Não, André, perfeita explanação. Acho que ficou ótimo. Tá certo. Aqui, então, como a gente falou, a TPF ela tem um escritório em São Paulo, ela tem uma sede em São Paulo, ela tem profissionais trabalhando aqui em São Paulo, mas a gente ainda tem a nossa matriz, no Nordeste, em Recife. Então, segundo ano consecutivo que a TPF, agora já estamos, acho que no terceiro, né, saiu semana passada o ranking, e a gente ainda não atualizou, no ranking das 500 maiores empresas do país, a gente está na área de consultoria e projetos, na engenharia construtiva e projetos, a gente está na posição, na 21ª posição, geral, nacional, e a primeira empresa nessa área que atua no Nordeste do Brasil, sediada em Pernambuco, Recife. E por fim, aqui eu deixo novamente o QR Code e um convite para vocês a entrarem no nosso site, né, tpfengenharia.com.br/carreiras, e se inscreverem no nosso programa Jovens Consultores. E antes que alguém pergunte como que são as vagas, né, a gente já antecipa que estamos aceitando candidaturas de todo o país, porque a gente acredita muito e nossas equipes têm desenvolvido um bom trabalho remoto, né? Então, o pessoal pergunta, poxa, é para trabalhar no escritório, é para trabalhar em Pernambuco? Não, nós temos um escritório em São Paulo, mas também temos a possibilidade, a depender do produto que estamos trabalhando, obviamente uma supervisão de obra é presencial, né? Mas uma elaboração de projeto não tem essa necessidade. Então, convido a todos, seria uma satisfação muito grande vê-los se candidatando ao nosso programa de Jovens Consultores 2021. E deixamos aqui nosso agradecimento a Poli, que nos propiciou esse espaço para mostrar esse caso, que a gente tem muito orgulho dele. Eu não consigo assumir as perguntas daqui. Aí minha pergunta é se você passa para a gente, como que funciona? Passo sim. A gente já tem bastante perguntas aqui. Eu vou fazer a primeira. A Jéssica Brito perguntou: qual o maior desafio dentro da zeladoria urbana? E Daniel, você consegue escolher um? Rapaz, eu estou pensando aqui. Eu acho que o maior desafio é você trazer essa regularidade aos serviços rotineiros, né? Assim, se não fosse o apoio e a utilização dessas tecnologias em prol da gestão, a gente não conseguiria ter um nível hoje de excelência, né? Lá aqui em Recife, na verdade. Tu vê outro, André? Outro grande desafio também?
Eu acho que um desafio, além da gestão em si, né, do serviço, é também o desafio da conscientização, né? Isso que a gente estava falando agora da coleta irregular. Eu não sei se você tem de cabeça, mas ano passado eu tinha um número de algumas dezenas de pontos mapeados de coleta irregular. E aí você vê, poxa, por mais que você tenha um serviço bem monitorado, bem zelado, você tem... Eu acho que esse seria um próximo passo dentro desse contrato, né? De você ter trabalhos de conscientização, trabalhos de conscientização do correto descarte do lixo. Acho que esse é um desafio grande também. Bacana. O José Pereira fez uma pergunta aqui. As formas mais comuns de coleta seletiva hoje existente no Brasil são coleta porta a porta e coleta por ponto de entrega voluntária. Existem outras formas de coleta seletiva de lixo? A prefeitura aqui incentiva também algumas escolas, né, algumas parcerias com escolas e setores públicos privados para destinação correta desses materiais. Mas hoje em Recife, nós possuímos também esses dois tipos, né? A coleta porta a porta e também a coleta através dos nossos PEVs, né? Os pontos de entregas voluntários. Bacana. O Everton perguntou, por que no Brasil não é uma realidade um projeto de Smart City? Olha, eu acho que a gente tem tido consideráveis avanços na área, né? A gente participou ainda em 2019 do evento do Connect Smart Cities, onde a gente apresentou o caso da coleta de lixo inteligente, e a gente viu vários outros exemplos interessantes, né? Exemplos na área de mobilidade urbana, onde com sistemas inteligentes de BRT, de corredores de ônibus, algumas cidades colocando pilotos na área de iluminação pública, né? Eu acho que não estamos assim tão atrasados, poderíamos estar melhor. Acho que tem uma questão regulatória muito grande, né? De como que você vai fazer a contratação de um serviço inovador, né? Essa é uma dificuldade que a gente tem bastante, né? A contratação ela tem que ser um serviço palpável. Quando você traz um serviço novo, às vezes ele gera um certo receio de contratação, né? Geralmente um serviço de engenharia é contratado por homem-hora, e aí a gente traz um serviço inovador, trazendo, olha, um conceito onde eu não estou mais vendendo homem-hora, estou vendendo a inteligência embarcada dessa tecnologia. Então, acho que a gente ainda não tem, talvez, uma maturidade de regulação, não atingimos um nível de maturidade de regulação que possa fazer com que o serviço seja mais difundido, mas eu acredito que a gente está nesse caminho. Legal. O Ricardo perguntou, para gerenciar tantos dados com o Cloud Computing, a TPF tem uma área interna específica para isso? Daniel, a gente tem a nossa própria equipe do CCO, né? Isso. A gente faria muito de contrato para contrato, né? No contrato CCO nós temos uma equipe interna, onde nos auxilia na elaboração, né, desses dashboards, na criação desses dashboards a fim de tratar essas informações. Mas os nossos contratos, onde a gente tem um nível de dados grande, a gente tem ali pelo menos uma pessoa, um núcleo de ciência de dados, né, onde a gente tenta buscar desenvolver. Mas a gente estimula muito a nossa própria equipe de engenheiros a se capacitar e desenvolver nessa área, para que isso permeie os outros produtos, né? Às vezes não é um produto... às vezes a gente tem pessoas que vieram de um produto que usa muita tecnologia e vai para outro, e porque ele tem aquele conhecimento, não depende da contratação de um setor de serviços de dados, de ciência de dados, a gente consegue permear essa inovação em outros produtos que, em tese, não usariam essa tecnologia. Bom, o José perguntou, a gestão de coleta e manutenção da limpeza urbana é somente realizada pela Prefeitura Municipal de Recife? Sim. Hoje ela é a detentora desses serviços, né? E ela faz a licitação tanto para os prestadores de serviço, como também uma licitação para a empresa, que no caso é a TPF, que apoia na manutenção e gestão da coleta. Mas o poder sobre o serviço de zeladoria urbana é sempre da prefeitura. Isso, total da autarquia de manutenção e limpeza urbana, né? Em alguns casos existe a PPP, né, que não é o caso de Recife. Você pode ter uma PPP, uma parceria público-privada,
onde a gestão a execução foi delegada a essa parceria que tem um agente público e um agente privado, mas não é o caso de Recife. Legal. Ele fez outra aqui também. Tem quantos pontos de coletas locais de entrega voluntária de pequenos volumes de entulho, grandes objetos e resíduos recicláveis na cidade de Recife? Certo, José. Vamos lá, vamos explicar assim. Pontos de entrega voluntários, né, os PEVs, da coleta seletiva, nós temos ao total, os distribuídos na cidade, 65. Esses pontos de entrega de entulho de até 1 metro cúbico, nós concentramos eles em pequenos locais chamados de ecoestação. Então, ao total, hoje, Recife tem 8 ecoestações, onde é possível destinar esses entulhos até 1 metro cúbico, grandes objetos e também material de podação de árvores e também alguns resíduos recicláveis. Bacana. Ele também perguntou, as coletas porta a porta são realizadas pelo prestador de serviço público da limpeza, tanto pela coleta por associação ou cooperativa de catadores de materiais reciclados. Tem quantificado? Olha, a coleta porta a porta, hoje ela é realizada pelo prestador de serviço. A coleta porta a porta de resíduos regulares domiciliares. A coleta de entulho, hoje, existem algumas parcerias de catadores que vão direto nas residências de alguns munícipes fazer essa coleta. Mas a prefeitura hoje destina todo esse material coletado da coleta seletiva para as cooperativas cadastradas no município. No último ano, a gente gerou em média aí 65 mil toneladas de resíduo, 650 mil toneladas de resíduo e pouco mais de 1% desse material tinha sido material reciclável. Então é um grande desafio aí estimular a participação da população na reciclagem desses resíduos. A Franciele da Silva perguntou, com o auxílio da tecnologia e tantos avanços no sistema contratado, esta redução de custo não está um pouco baixa? Bem, assim, um pouco baixa. Esses contratos são vultuosos, né? Esse contrato de limpeza urbana, ele chegou aí a 1 bilhão nos últimos 5 anos. Então, se a gente considerar um pouquinho aí do valor de 6% ao longo desse processo, não dá tão baixo, né? Sem contar que o foco principal do contrato não é a geração de economia, mas sim a melhoria da prestação de serviços. Né? Isso. Então, a gente olha ali 6% de economia, mais 90% de melhoria em indicadores. Né? Então, na verdade, a gente tem um serviço melhor prestado, que é ainda assim mais barato do que o inicial. Inclusive, essa conta de economia já é depois de descontado também o custo do próprio funcionamento. Isso. Bom, não temos mais perguntas aqui, então eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Muito obrigada por toparem e por estarem aqui hoje. Também agradecer a presença do público. Lembrando vocês de preencher o form de feedback que vai ser enviado nos comentários. E precisa preencher ele, precisa estar inscrito na atividade para concorrer ao sorteio do curso da Alura. Não esqueçam de também se inscreverem para os nossos próximos eventos. Nós temos aí uma semana repleta de atividades ainda. E também de se conectar com todos os participantes lá no nosso evento do LinkedIn. Muito obrigada pela presença de todos.